Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao Foco no Fato. Hoje a gente vai falar de um assunto bem sério. Imagina só, uma ordem do governo para simplesmente apagar partes da história que são exibidas nos parques nacionais dos Estados Unidos. Pois é. E na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender o que está por trás dessa diretiva e, mais importante, o que realmente está em jogo com essa decisão. Então, para começar, vamos focar em uma única imagem. Uma imagem que, sozinha, conta uma história imensa. Uma foto tão poderosa que, mais de 150 anos depois, ainda está no centro de uma baita controvérsia. Vamos voltar no tempo lá para 1863, em plena Guerra Civil Americana. É nesse cenário que uma fotografia foi tirada, e ela mudaria para sempre a percepção de muita gente sobre a verdadeira natureza da escravidão. E aqui está ela, conhecida como Discorded Back, ou as costas açoitadas. A imagem mostra as costas de um homem chamado Peter Gordon, que conseguiu escapar da escravidão. As cicatrizes são um registro mudo, mas gritante, da brutalidade que ele sofreu. Na época, essa foto foi um choque, sabe? Para o público do Norte que nunca tinha visto com os próprios olhos uma prova tão visceral da violência daquele sistema. O impacto foi imediato e duradouro. Essa foto não só ajudou a mudar a opinião pública sobre a guerra, mas se tornou um símbolo permanente da luta pela libertação. E o poder dela é tão grande que, ainda hoje, ela é revisitada, reinterpretada em capas de revistas super importantes, como a The New Yorker e a Vanity Fair. É o passado conversando diretamente com o presente. E acreditem, é essa história, simbolizada por essa foto, que agora está no centro de uma nova diretiva do governo. Vamos entender que ação é essa e como ela ameaça narrativas históricas. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Uma ordem executiva do governo Trump determinou que o Departamento do Interior revisasse todo o material exibido nos parques nacionais. O objetivo declarado era eliminar certos conteúdos que a administração considerava problemáticos. Para justificar essa remoção, eles usaram um termo bem específico: ideologia corrosiva. Segundo a ordem, seria qualquer conteúdo que menosprezasse figuras históricas americanas. Mas o que isso significa na prática? Os funcionários do Serviço de Parques interpretaram que a diretiva mirava em temas como racismo, sexismo, a história da escravidão, os direitos dos homossexuais e a perseguição de povos indígenas. Ou seja, exatamente os capítulos mais complexos e dolorosos da história do país. E olha, essa diretiva não é só uma ideia no papel, não. A ordem já está sendo aplicada com efeitos bem concretos em vários locais históricos importantes. Só para a gente ter uma noção da escala da coisa, no parque de Harper's Ferry, mais de 30 placas foram marcadas para revisão, incluindo aquelas que falam sobre discriminação racial. E na Filadélfia, no local onde ficava a Casa Presidencial, toda a exposição sobre as pessoas escravizadas por George Washington, o primeiro presidente, está sob revisão. O que é realmente impactante aqui é que não estamos falando de uma informação abstrata. No sítio da Casa Presidencial, os nomes das pessoas escravizadas por Washington estão gravados em granito. É um memorial. A remoção dessa exposição significaria literalmente apagar nomes e vidas da história oficial. Claro que uma diretiva como essa gerou um debate enorme. Especialistas, historiadores e associações de conservação se manifestaram e agora a gente vai analisar os argumentos de cada lado. Primeiro, vamos à justificativa oficial. A porta-voz do Serviço de Parques afirma que materiais que focam em aspectos negativos podem distorcer o entendimento. A ideia do governo, segundo eles, é apresentar uma visão mais equilibrada. Por outro lado, especialistas como Ed Stirley, da Associação de Conservação, argumentam que o local na Filadélfia existe justamente para contar a história completa, o que inclui como era a vida das pessoas escravizadas pelo primeiro presidente. Para eles, isso não é um aspecto negativo, é um fato histórico central. E essa visão é reforçada por Cindy McLeod, que administrou o parque por 15 anos. Para ela, essa exposição não é apenas importante, é vital. Retirá-la seria como mutilar a história que o parque se propõe a contar. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. O que essa disputa toda significa? Quais são as implicações de se alterar, de forma seletiva, partes da memória de uma nação? A pergunta que fica no ar é justamente essa. O que acontece quando um país decide esquecer, ou melhor, decide deliberadamente alterar os capítulos mais difíceis do seu próprio passado? No fim das contas, o ponto crucial é este. A disputa aqui não é sobre placas ou fotos, é sobre qual versão da história será contada para as futuras gerações.
Uma história completa, com todas as suas complexidades e contradições, ou uma versão editada e seletiva? Agradecemos muito a companhia de todos nesta análise. E se você curte o nosso trabalho, não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever aqui no Foco no Fato para não perder nenhuma das nossas análises. Lembre-se que temos vídeos novos todos os dias e encontros marcados nas nossas lives, sempre às terças, quintas e domingos. E se puder, considere apoiar o nosso jornalismo independente. É o que permite que a gente continue trazendo esses debates importantes. Nosso Pix é canalfoconofato@gmail.com. Muito obrigada mais uma vez, pessoal. Até a próxima!